porque Ele é bom. Deus eterno, glória. Eu sempre pedi para minha esposa, que é uma companheira, que nos ajudar demais nessa caminhada. A gente temos vencido todos os dias no nome do Senhor. Aleluia, Deus. A gente passou uns 7 anos ali no Ministério da Nossa Esperança, mas chegou o momento da gente procurar um outro caminho, a gente conversando, decidimos sair, não é grato para ninguém, porque isso não é nosso. Mas a gente tem uma visão mais centrada sobre a palavra, então a gente veio com essa divergência doutrinária, mas isso não impede a gente caminhar junto ao céu. Aleluia. Pedindo ao Senhor que nos dê uma orientação para nós caminharmos, congregarmos, que sempre ensinei que devemos congregar. A gente vai ver que o escritor aos Hebreus diz que não deixar a congregação por costumes de muitos, né? Então a gente tem que se congregar. Eu sinto feliz nessa noite estar aqui ao convite do nosso Senhor. Tenho certeza que Deus tem uma palavra para os nossos corações. Primeiramente, o pregador não prega para os outros, primeiramente ele prega para ele. Eu tenho que viver aquilo que ele está pregando, porque senão é complicado. Domingo passado nós estivemos ministrando ali na Assembleia de Deus, ali também no Pérola 2. E Deus tem que levar para lugares que, Jesus, culto de oração, culto de missão, não tem sido fácil. A gente está pregando com esses temas tão fortes, viu? Que hoje aleluia, é difícil de ver. Mas glória a Deus por isso. Glória a Deus. Então, nesta noite, o Senhor colocará uma palavra no nosso coração, falando sobre semente e também sobre fruto. E o Senhor Jesus é tão maravilhoso que Ele trouxe muitos ensinamentos para nós, falando de coisas que nós conhecemos do dia a dia, do nosso cotidiano. Quem não conhece semente, quem não sabe o que é uma terra, quem não sabe o que é lavrar uma terra, todos nós sabemos. Então Ele trouxe um ensinamento para o povo da época, que eles entendessem o que seria aquela explicação. A gente está falando sobre algo natural do dia a dia. E hoje não é diferente. Muitas pessoas querem enfeitar a palavra. Eu costumo dizer que ela não precisa de enfeite, porque ela já é linda, já é maravilhosa, porque a palavra é o próprio Jesus. Quando a gente vai para o Evangelho de João, né? Segundo escreveu João, melhor dizendo, capítulo 1, a gente vai ver que no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus. Então a gente vai observar que a palavra ela é viva, como disse aos Hebreus, ela é viva, ela é eficaz. Então a gente sabe que ela tem pessoas que nenhuma outra ferramenta tem a não ser a palavra do Senhor. E nesta noite vamos estar falando justamente sobre a semente que nós devemos semear. Aqui Lucas ele vai escrever as palavras do próprio Jesus. Ele vai contar uma parábola. Muitas vezes essa parábola ela não era algo verídico, não era algo que tinha acontecido, mas ele criava uma situação para trazer uma explicação melhor para os ouvintes, que as pessoas pudessem ouvir, compreender e praticar, porque hoje nós vimos muitas pessoas até falam muito bem, corretamente, sem erros, respeitando pontos e vírgulas, e que é certo você não fazer isso, essas observações. Mas o foco não é simplesmente isso, é simplesmente viver o que a gente prega, o que a gente ensina. Porque deparamos com muitas pessoas que estão num discurso maravilhoso, mas infelizmente não devem nem uma parte daquilo que ensina. Mas o Senhor Jesus é diferente. Ele, primeiramente, ele fazia e depois ensinava. É o que nós devemos fazer nos dias atuais. Então, voltando para o texto, estava falando de um certo homem que ele plantou ali na sua vinha uma árvore, e ele tinha como pensamento em colher fruto daquilo que ele plantou. Nós devemos aplicar isso em nossas vidas nos dias a qual nós vivemos. Porque como todos nós conhecemos que para plantar, primeiramente a gente tem que ter uma semente. E para a semente, para a gente plantar, a gente escolhe a semente que a gente vai plantar. Prepara-se a terra e depois da terra preparada, a gente vai e planta e leva um tempo para essa semente ela germinar. Primeiro ela tem que morrer para depois ela nascer. E para quando ela nascer, vai levar outro tempo para ela crescer e outro tempo para ela agora dar o fruto. Quando a gente começa a olhar para o salmista, ele vai dizer, se não me engano, aqui no Salmo 126, o versículo 5 a seguir, vai dizer que aquele que
semeia com lágrimas, ele vai voltar com certeza, com uma alegria, trazendo consigo os seus molhos. Porque para plantar, às vezes a gente planta num momento tão difícil da vida, mas a colheita nos traz a esperança, a alegria de a gente agora continuar, ou melhor dizendo, provar o fruto daquilo que nós plantamos. Vem trazer para o nosso Deus o que nós temos feito, aleluia, o que nós temos semeado, qual é a nossa função aqui nesta terra. O Senhor Jesus nos deu uma semente maravilhosa, e essa semente ela produz, mesmo que seja que ela caia em terrenos que não sejam bons, mas ela nasce. Quando nós olhamos para a semente, Jesus vai explicar ali sobre a semente, o semeador e o significado também dos lugares aonde ela cai. Nós podemos entender que nós, como servos do Senhor, venhamos semear a boa semente. O que é isso? Observando que nós temos que, primeiramente, ter uma vida de oração, uma vida de compromisso com a santa palavra do Senhor. E só assim nós teremos êxito na nossa caminhada, na nossa semeada de semente. Nós podemos observar que o Senhor nos deu estratégia para semear uma boa semente. Glória a Jesus. Eu costumo ainda dizer que quando a gente semeia, segundo a palavra, que aquele que semeia pouco ele vai colher, mas o que semeia muito também muito vai colher. É uma lei que não pode ser mudada, é uma lei que já é estabelecida, que não pode mudar. O homem tenta de várias maneiras querer mudar as leis de Deus, mas é impossível, porque Deus é Deus e ninguém pode mudar as suas leis. Aleluia, Deus. Eu costumo dizer que a semente ela tem algum significado que a gente vai, ao decorrer dessa palavra, falar um pouquinho sobre ela. O que é, pastor? Essa semente, o significado dessa semente. Que, observe que quando nós semeamos, se nós semeamos uma boa semente, vamos colher bons frutos. Mas se semeamos uma semente ruim, vamos colher frutos ruins. E observe esse ponto. Que a gente vai sempre colher mais do que a gente semeia. Sejam bons ou sejam maus. Eu sou do interior, o pastor também, eu creio que ele já trabalhou na lavoura, né? Entende o que eu vou falar nesta noite. Lá no Tocantins a gente planta um caroço de arroz ou de milho. Até que milho a gente planta, são poucos caroços na cova. Arroz é um pouquinho mais. Mas a terra foi muito boa, você planta um carocinho de arroz, naquele carocinho de arroz vai nascer um pezinho de arroz, um fiapinho daquele. Pastor, você quer chegar aonde? Vamos entender aí. Naquele carocinho de arroz vai sair um fiapinho, que o fiapinho ele vai se multiplicar, vai ter 3 fiapinhos, um caroço de arroz, de um só caroço. E um caroço tem 3 fiapinhos, 3 fiapinhos vem um cacho vem vários carocinhos. Para pensar? Olha bem, foi só um caroço, o que você vai colher? Observe que nós estamos plantando, é aquilo que nós vamos colher. Estamos plantando coisas boas, estamos plantando Jesus no coração de alguém, estamos afastando Jesus do coração de alguém. É preciso nós entendermos que nós não somos nada sem Jesus. Observe, vamos aplicar, vamos ler o texto, vamos aplicar sobre nós. É necessário que a igreja ela continue ensinando, né, pastor? Ensinando as pessoas o caminho do céu. Ninguém tem o poder de colocar ninguém no céu nem do outro lado. Não temos esse poder. Mas porém só existem 2 caminhos, ou sobe ou desce. Não tem para onde a gente fugir disso. Então a gente temos que sermos, aleluia, algo para outras pessoas que venham ensinar o caminho às pessoas do céu. Glória a Deus, aleluia. Quando nós observamos um pouquinho mais, nós podemos ver que aqui vai falar de um certo homem que ele plantou. Ele planta e agora o desejo daquele homem era de colher aquilo que ele plantou. Levou um tempo para essa árvore crescer, não foi de um dia para uma noite. Ontem eu conversava com um rapaz do serviço e ele disse: pastor, eu não sei porquê, aconteceu uma cena com ele no serviço, ele foi no banheiro, esquece o celular e quando voltou, o celular não estava mais. Ele disse: pastor, foi 1.600, eu estou pagando o celular. Eu não sei, eu sou uma pessoa boa. Olha bem a explicativa daquele rapaz. Eu sou uma pessoa boa, eu nunca fiz mal a ninguém, mas essas coisas têm acontecido frequentemente comigo. Parece que ser bom não tem livramento, ser bom é uma coisa natural para todo mundo. Eu falei: rapaz, não olha para essas coisas. Fazer o bem a todo tempo. Não importa o que
acontecer com a gente. Aleluia, Fazer Deus. bem a todo tempo. É o que Jesus nos ensinou. Diz, pastor, mas é tão difícil. Eu falei, rapaz, é mesmo, não é fácil. Aleluia, mas permanecer nos dias atuais com fidelidade ao nosso Deus, permanecer olhando para Cristo, permanecer ainda rejeitando as propostas do mundo que só muda. Aparentemente parece até ser boa, pastor. Às vezes a gente recebe proposta aí fora, a gente começa a olhar e diz, mas é boa. De repente o Espírito Santo diz, não, essa semente aí não presta, não planta, porque vai danificar todas as árvores do jardim. Não trabalhe, não faça nada com isso. É melhor a gente rejeitar as oportunidades que não vem de Deus. É melhor a gente olhar para Cristo e dizer, não, está doendo, está difícil, mas eu continuo caminhando, eu continuo olhando para a cruz. Glória a Deus, aleluia. Porque para isso fui chamado, glória a Jesus. Aleluia, Deus. Naquele homem ele já tinha um tempo que passava, olhava para aquela planta, para aquela figueira, porém não tinha fruto. De repente ele olha para o vinhedeiro, o que cuidava ali no jardim, ou do pomar, vamos falar assim, e diz, olha, já faz tempo que eu procuro, 3 anos que venho procurando fruto nessa figueira e não acho. É melhor cortar, mas agora o que trabalhava ali, eles vai dizer assim, não, espere só mais este ano, eu vou fazer algo, eu vou trazer algo, colocar no barro as suas raízes, e com certeza o ano que vem ela vai ter fruto, e porém não vai ser cortada. Eu começo a aplicar isso para a vida de um pastor. Gente, porque eu sempre digo, nunca sonhei em ser um pastor, nunca sonhei em pastorear, não. Pelo contrário, sempre dizer, não, isso não é para mim. Mas pela misericórdia do Senhor eu cheguei lá. Não é, irmão, para a gente dizer, não, o título vai nos alegrar, porque ser pastor é algo muito difícil. Não é fácil você cuidar de alguém. Muitas vezes, pastor, a gente chega. Teve situação de eu chegar em casa às 9 horas da noite, alguém me ligar e disse, pastor, eu preciso de uma conversa. E quando eu cheguei lá, a situação estava tão difícil, eu saí de lá com a minha filha, porque a minha esposa não estava em casa. Eu chamei Camila, me acompanhando, porque eu não posso ir lá sozinho. E quando eu cheguei lá, a irmã falava, eu saí de lá quase meia-noite, nem tinha tomado banho, do serviço fui direto para a casa da irmã. Não é fácil a vida de um pastor, mas é necessário que a gente venha primeiramente perguntar o dono da obra, o que ele quer que a gente faça, o que ele quer que a gente faça. Porque observe bem, aquele vinhedeiro, ele foi do Senhor, deixa que eu vou cavar, que eu vou estercar, que eu vou adubar, que eu vou aconselhar, trazendo isso nos nossos dias, eu vou aconselhar esta ovelha, eu vou aconselhar essa pessoa, e com certeza as atitudes dela vai ser melhor no ano que vem, ela vai começar a frutificar. Glória a Deus, aleluia. Ela não frutificou, Senhor, mas espera só mais um ano, esta mais uma oportunidade, que essa aleluia, pessoa Deus. ela vai começar a sair da sua, vai começar a falar de Jesus, muitas vezes nem vai falar, mas o seu testemunho vai falar mais alto do que a sua palavra, e vidas vão reconhecer que a sua Cristo, glória a Jesus. Oh, glória. Aleluia. Porque muita gente acha que evangelizar e pregar simplesmente é com palavras. Eu costumo dizer que um certo homem, irmão Belan, ele tinha um certo vizinho, aquele vizinho, e ele olhava para ele, eu vou dar um presente para ele. Ele pega uma Bíblia, no final do ano, dá uma Bíblia de presente para aquele vizinho, e passa o tempo e ele observa aquele vizinho, se ele tinha gostado do presente. Passa-se um ano, e ele chegou no vizinho e disse, vizinho, o que você achou do presente? Disse, muito bom. Você já leu isso? Não. Como você gostou do presente se você não leu? Disse, não. Porque primeiro eu estava observando se aquele livro tinha mudado a sua vida, e eu vi que mudou. Eu estava te observando. Eu vi que aquele livro ele mudou a sua história, mudou a sua vida, e eu quero esse Deus dessa Bíblia para mim. Deus Santo. Olha bem, ele foi simplesmente a atitude daquele homem, não foi palavras. Porque evangelho, eu costumo dizer, pastor, que evangelho ele muda por dentro e reflete por fora. Aleluia, Deus. Ele muda por dentro e reflete por fora. Não tem como. As pessoas têm muitas pessoas bonitinhas, aparentemente. Não é o meu caso. Bonitinha aparentemente, mas por dentro não tem nada de Jesus. Ainda tem coragem de dizer, Senhor, ele está aqui dentro. Misericórdia, ele está aí dentro, está sufocado. Porque não houve nenhum tipo de mudança. Olha bem, eu vou trabalhar, Senhor. E no ano que vem o Senhor vai ter uma resposta. O Senhor vai surpreender com essa figueira. Glória a Jesus. Aleluia, Deus. O ano foi difícil. Nós estamos vivendo um momento difícil.
ministrar o Evangelho, mas eu tenho certeza que o dono da obra, jardineiro, Jesus Cristo, ele está presente muitas vezes. Glória a Deus, aleluia. Para que ela cresça saudavelmente, dê fruto, esses frutos sejam agradáveis, esses frutos sejam dignos de arrependimento. É necessário que nós venhamos a cada dia olhar para Cristo. Está difícil, mas continue adorando, mas continue louvando, continue buscando a presença. Não é fácil, não, mas a Bíblia diz que o céu é tomado por esforço. Nós devemos nos esforçar todos os dias aqui para alcançarmos a salvação. Glória a Jesus. Aleluia, Deus. É necessário. Quando a gente começa a andar um pouquinho sobre a palavra, o Evangelho segundo escreveu João, capítulo número 12, versículo número 24. Jesus ele dá uma aula para a gente, se a semente, para ela crescer, para ela nascer, mas depois crescer, primeiro ela tem que morrer. Aí eu falo, como assim, Senhor? Jesus, para que ele viesse ser o nosso Salvador, teve que morrer e depois teve que morrer. O que acontece hoje? É que tem muita gente que precisa morrer. Eu estudava hoje, você falava comigo, pastor, na frente do meu computador. Eu sempre gosto de ter algumas matérias lá no computador, eu sempre gosto de ir para lá e ficar dando uma repassada. Você falava comigo, é preciso morrer, tem muitos cristãos que ainda não morreram. Porque ainda anda com parceria com o mundo. Gente, eu trabalho numa grande empresa, faz 6 anos que eu trabalho em empresa aí, às vezes eu viajo muito. A gente se depara, pastor, com tantas situações que a gente fala assim, Senhor, se dá a paz do Senhor, a gente vai ver, está totalmente ao contrário do que a Bíblia nos ensina. Mas aí o Senhor vai nos dar esse ensinamento. Muitas pessoas precisam morrer. Pastor, mas que é isso? Por que morrer? É morrer para o mundo e viver para Cristo. Aleluia, Não dá para Deus. ficar. Primeiramente tem que morrer. Jesus falou assim: olha, ele deu um exemplo para nós. A semente tem que morrer, para que depois ela venha a nascer. Não dá para frutificar sem primeiramente morrer. Eu preciso morrer para o mundo. Eu passei muito tempo enganado, achando que o meu jeito, e o Senhor foi a cada dia. Os irmãos acompanham um pouco da minha história, sabem o que passei. E quando eu fui, agora pastor, viajei para passar minhas férias, passei uma semana ali em Goiânia com os filhos e netos, né? E quando eu cheguei lá, a minha ex-esposa, os irmãos conhecem, mora quase de frente, a minha filha mais velha. Eu estava lá e de repente uma netinha, aí chega a filha dela, aí vem abraçar, vovô. E arrumei uma neta, né? Uma outra neta, vovô, que é minha chamando de avó, ela veio me chamando de vô, me abraçar, me durava em mim. Gente, que maravilha. Todo mundo ficou nervoso, disse, agora vai acontecer algo. Eu falei, gente, é uma criança. O passado está lá no passado, eu vivo o passado, eu vivo o presente. Jesus trabalhou aqui dentro, eu refleti lá fora. Falei, fica tranquilo, está tudo em paz. Deus está no controle de todas as coisas. A gente, quando tem Jesus na vida, a gente começa a ver as coisas diferentes do que o mundo está vendo. É verdade. Vamos ficar sentados. Falei, vai não, porque Deus está no controle. Aleluia. Uma criança não pode estar Glória a Deus, aleluia. E ficou lá atrás. Não, a gente olha para Cristo. O nosso alvo é Cristo. Glória a Jesus. Verdade. E assim Deus tem feito vitória. Foi uma bênção nós tivemos ali, falando de Jesus. Deus teve presente. Que grande maravilha nós podemos observar quando nós deixamos que ser morto e viver para Cristo. Aleluia, Deus. É Jesus. Para nós caminharmos um pouquinho mais para finalizarmos, glória a Jesus. Nós podemos entender um significado importante para nós aqui. É daquele homem que se preocupou. Porque muita gente, quando fala de cortar, de tirar, de excluir, parece fácil. Mas o Senhor Jesus disse: aquele que vier a mim, de maneira alguma, eu lançarei fora. O papel de nós, pastor, é sempre aconselhar. É verdade. É sempre de abraçar. Porque a palavra nos diz que aquele que não ajunta, ele espalha. Nós não devemos espalhar de maneira alguma. Nós fazemos isso sempre, até mais do que as nossas forças, para ajudarmos.
uma ovelha. Olha o que disse a palavra, que o Senhor Jesus deixou as 99 que estavam no aprisco e foi em busca de uma que havia se perdido. Glória a Deus. Aleluia, Deus. Oh, glória. É tão difícil. Às vezes a gente vai em busca da ovelha, né, pastor? Gente com lágrima, mas quando a gente consegue trazer a ovelha, eu costumo dizer que pastor tem algo que nos chama a atenção. 2 objetos. Quais são os objetos que ele tem? O pastor está falando de semente, mas tem a ver com a semente. Que é isso? Cajado e vara. Muitas pessoas pensam que a vara é para bater. Não é. É para bater, mas não é a ovelha. A vara o pastor usava para bater nas árvores, para afugentar os predadores que vinha na época no deserto a pegar ou maltratar aquela ovelha. E o pastor usava a vara para isso. E o cajado, ele tem uma dobra na ponta. Servia para quê? Quando a ovelha estava machucada, muitas vezes atacada pelos chacais do deserto, ou alguma ovelha tinha 2 crias que não era normal, mas tinha 2 crias. A segunda cria nascia com defeito, raquítica, fraca. O pastor pegava aquele cajado, colocava a ovelha que tinha uma capa no seu ombro, colocava a ovelhinha e carregava ela até chegar na água. Quando as ovelhas paravam para tomar água, o pastor colocava aquela ovelhinha mais fraquinha e ela conseguia, com a mãe parada, amamentar e ali fortalecer e caminhar. Aleluia, Deus. Olha bem ali. Pastor, mas está falando de semente. Mas aplicando a semente nos nossos dias, significa, é só plantar lá na terra, como ele estava ensinando as pessoas, uma parábola servia para trazer um ensinamento que as pessoas pudessem entender o significado. Isso serve para nós hoje. Nunca canse em fazer o bem. Nunca canse em ajudar quem precisa. Aleluia, Deus. Porque a recompensa não vem do homem. A recompensa vem de Deus. A gente não faz nada esperando receber do homem um aplauso, um tapinha nas costas, de maneira alguma. Eu fico até preocupado quando chegou no serviço e alguém disse: pastor, eu preciso do senhor amanhã em Samambaia. Eu preciso do senhor amanhã lá na Vicente Pires. Eu vou sim, cada dia num lugar. Eu disse: não, porque você é um dos melhores que nós temos aqui. Rapaz, eu não gosto dessa frase, não. Porque eu não gosto de sentir melhor em nada. Tudo aquilo que eu vou fazer, eu tenho que fazer bem. Mas você nunca deve sentir que você é melhor em nada, porque melhor é Cristo. Aleluia, Deus. Tudo que eu tenho, tudo que eu sou, pertence a Ele. Quando eu falei para o meu engenheiro, que é um colega de serviço, né? Ele disse: rapaz, o que seria de mim sem você? Eu falei: rapaz, você seria o que você é. Agora, o que seria de você sem Jesus? Ele não teve palavra. Eu estava colocando o cérebro no banheiro, ele saiu, muito fininho, e foi-se embora. Sem mim continua sendo mentira, agora sem Jesus. E eu falei isso, irmão, sem até pensar, foi o que saiu no momento dos meus lábios, foi essas palavras: o que seria de mim sem você? O que será de nós sem Jesus? O que será de nós se um dia essa semente não tivesse frutificado aqui? Porque todos nós que estamos aqui nesta noite, essa semente um dia foi semeada por alguém. E essa semente, ela frutificou, ela cresceu, ela deu fruto. Aleluia, Deus. Hoje, aleluia, tem sido uma família na presença do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Pessoas que ainda pagem, diz: pastor, Oh, ore por mim. glória. Eu preciso da sua oração. Fruto hoje, há pessoas que encontram que Madalena e disse: irmã, ore por mim, não esqueça de mim nas suas orações. Tem pessoas que chegam e dizem: irmão, ore pela minha família, porque está destruída. Diz: não, fica tranquilo, porque eu tenho um Deus que resolve qualquer situação. Aleluia, Deus chega na sua casa e muda a sua história, mas eu sirvo um Deus que entra aonde ele é convidado e muda a história. Toda casa, glória a Deus, aleluia. Todo lugar que ele foi convidado, ele entrou, houve mudança, houve transformação, houve cura, houve milagre. E nesta noite vai dizer: aleluia, não se preocupe com a situação, não se preocupe se até hoje eu fiz coisas boas e nada aconteceu, mas eu estou vendo, estou contemplando, e o bom eu tenho preparado para ti. Aleluia, Deus. Jesus não esquece vocês.
esquece. Para nós encerrarmos, tem Deus Santo. Isaías vai dizer assim, ele vai trazer uma hipótese para nós. Ele vai dizer, pode uma mãe esquecer do filho a qual ela amamentou? Quem é mãe sabe, né? Estou falando. E sempre o filho para a mãe nunca cresce. É o meu filho, é a minha filha, nunca vai crescer. Sempre é meu bebê, o meu bebê. É assim, os pais, o filho é assim. O meu filho mais novo tem 13 anos, está na minha altura. Chega na minha altura. Mas é, eu sempre digo, chama de filhote, não é mais filhote, Senhor. Mas eu ainda hoje falei com ele, é filhote. A comida todo mundo conhece, ele é mais alto que eu. Ele cresceu fartado, na verdade, ele transformou a minha filha. Eu falei, Jesus, se ele é tão bom, tão maravilhoso, que eu vejo hoje uma pessoa totalmente do que era ela. A Natália hoje se transformou, é uma mulher que ela vem a vida da sua filha. Mora sozinha, mas é um exemplo, viu? Não é porque minha filha não. Eu falo para ela, minha filha, não esqueça de Jesus por nada. Deus maravilhoso. Tudo que vai fazer, ponha Jesus à frente. Mas voltando aqui, pode uma mãe esquecer do filho a qual amamenta? Não. Vou dizer assim, mas se isso acontecer, eu jamais esquecerei de ti. Aleluia, Deus. Deus não esquece de ninguém. Ele não esquece do que nós passamos, do que nós estamos passando. Mas quando a gente vai para o Apocalipse capítulo 22, versículo 12, eis que cedo vem, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo as suas obras. Ele recompensa, Deus não deve nada a ninguém. Aleluia, Deus. Ele não deve nada a ninguém, ele tem recompensa para a igreja. Glória a Deus, aleluia. Permaneça fiel até o fim, dar-te a coroa. Deus amado. Essa é a palavra que o Senhor colocou em meu coração. Eu quero te agradecer. Glória a Deus, aleluia. Que Deus abençoe a sua igreja. Eu até falei para minha esposa, eu falei, o meu desejo é de congregar lá de novo, se os irmãos me aceitassem, estar junto com eles. Mas a gente estamos sem carro, né? Ele é longe, a gente não quer ser pesado para ninguém. Mas se não vai dar condição, eu falei, olha, esse ano não tem mais como, a gente fez alguns empréstimos, mas o ano que vem a gente está mais pretende comprar um carro, e se Deus assim nos permitir, nós vamos estar juntos de novo, congregando. Aleluia, Deus. Se sente bem, a minha esposa também tem sentido bem, né? Apesar que ela faz alguns tratamentos, mas Deus sempre para ela não se desespera, porque eu não tenho dinheiro, mas tenho fé. Eu tenho fé nesses filhos. Eu digo para meus filhos todos os dias de glória, filho, permaneça com Jesus. Aleluia, Deus. Faça como Jacó, né, pastor? Abraça o anjo, agarra o anjo, eu sou toda. Vamos abraçar Jesus, amém? Glória a Deus, aleluia. Amém, Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus, louvado seja o Senhor. Damos graças por esta palavra, né? Que Deus possa trazer mais talvez para pessoas de uma forma maravilhosa. Falou que experiência mesmo, irmãos. Aquilo que você planta, mesmo que você colhe. E eu lembrei, uma certa vez, lá no serviço, lá que nosso chefe lá plantou lá uma semente. Não sei se não conhece, se chama nome. Conhece nome? Irmão, eu já vi coisa ruim, mas que naquele ali, irmão, até o cheiro daquilo é ruim. E eu lembro, irmão, que lá eu peguei lá, ele já era ruim, aí eu fui, peguei e rolei o papel filme e vou levar para dona Madalena. Madalena vai dizer assim, você é coisa de comer? Eu digo, é. Aí, quando ela começou a me cascar, a Elisa sentiu o cheiro, a Elisa saiu. E ela disse, não, papai, não quero não. A Madalena, quando começou a me cascar, começou a embrulhar. Eu disse, não, que bicho, filho. Então nós vemos, irmão, que aquilo que você planta é o que você colhe, irmãos. Né? Se você planta um pé de limão, né, irmão, vai colher limão. Então basta que Deus possa cada vez mais estar nos abençoando. Aqui que nós plantamos o que seja de bom, que seja também agradável ao reino de Deus, né? Aleluia, Deus abençoe cada vez Deus. mais o pastor Zenilson, a irmã Luísa, né? É Luísa. Ah, tá, eu falei só Luísa, não, mas é Luísa.
Deus possa abençoar cada vez mais o mundo de uma forma maravilhosa, né? Também estamos aqui também de braço aberto também, né? Para receber os irmãos também, se o mundo desejar ficar conosco também, no vaso do Senhor. Nós podemos até mesmo pegar os irmãos ali, né? Quando os irmãos nasceram, se não quiser, hoje, nós iremos também, nós temos aqui, Deus tem nos abençoado também, né? Um carro também aqui, né? No vaso do Senhor dos Exércitos, né? Pedário, Vitória, também o Café da Maranhão também, né? Então, aí o Rafael já vem dali do setor ali do América 1, já encosta até mais na frente, né? No vaso do Senhor dos Exércitos, né? Então nós estamos aqui de braço aberto também para receber os irmãos de uma forma maravilhosa. Louvado seja o Senhor dos Exércitos, amém? Amém, Jesus. Jesus. Que amanhã não temos congregação, terça-feira temos culto de oração, quinta-feira nós temos culto na congregação, sexta-feira não haverá culto. E sábado, irmãos, provavelmente nós teremos ido para o Recanto das Emas. Nós temos lá também uma igreja lá também, né, o qual o pastor Rosário dirige ali aquele trabalho. E provavelmente, irmãos, eu irei ligar para ele hoje. E provavelmente, talvez sábado, estaremos ali, irmão, cultuando ali ao nosso Deus, louvando, exaltando o seu santo nome ali naquele santo lugar, amém? Amém, Então, provavelmente sábado estaremos ali no Recanto das Emas, irmãos, ali contribuindo ali com os amados irmãos, louvado seja o Senhor, amém? Vamos colocar de pé para estar neste momento, orando, agradecendo ao Senhor por mais esta oportunidade. Tem que o Senhor tenha abençoado aqui também conosco, né? O irmão Fernando também, né? Também que Deus possa estar abençoando também cada vez mais o irmão Fernando de uma forma maravilhosa. Abençoa também a sua mãe, também a sua irmã, grandiosamente louvado seja o Senhor dos Exércitos. Que por Senhor oração eu e a minha família. Vamos estar no maravilhoso Deus eterno. Aleluia, Deus. Pedimos, Deus amado, cada vez mais a sua misericórdia e a sua compaixão, Jesus amado, em favor de cada um dos seus servos, Jesus querido. Eu lhe peço agora também, Jesus amado, vai abençoando aquelas vidas que não vieram para a tua casa. Aonde quer que se encontre agora, vai abençoando, vai fortalecendo, Senhor, com o poder do seu Espírito Santo, Jesus amado. Ó meu Deus querido e Deus eterno, eu lhe peço agora também para conceder aos teus servos mais uma semana de trabalho, Jesus amado. Debaixo também da sua graça, Jesus amado, debaixo da sua mão potente e gloriosa, Jesus amado. Ó meu Deus querido e Deus eterno, nos ajuda, Senhor, cada vez mais nós servimos com sinceridade e fidelidade, Deus amado. Abençoa o pastor presidente deste ministério e toda a sua família, Deus amado. Abençoa também cada obreiro, cada membro, cada congregado, Jesus amado. Eu lhe peço agora, abençoa, Jesus querido, cada vizinho desta congregação, para que estas vidas sejam tocadas pelo poder da sua santa palavra, Deus amado. Ó meu Deus querido, Deus eterno, obrigado pela tua misericórdia, pelo nosso favor, Senhor. É o que nós lhe pedimos e lhe agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Que o amor de Deus, nosso Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e a consolação do Santo Espírito Santo de Deus e tendo toda a amada igreja de Deus, não sou hoje, para sempre a igreja diga. Amém.